pra câmera. Tinha uma outra equipe fazendo a obra que ela tinha acabado de ser contratada. Tinha um cara quebrando a cozinha toda. E aí eu falei pra ele assim, meu senhor, mas o senhor é da onde, né? Eu falei, não, o que o senhor tá fazendo aqui? Quem é você? O que o senhor tá fazendo aqui? Aí ele olhou pra mim, tipo assim, idiota, eu tô fazendo obra, né? Tá vendo? Com aquela cara assim, né? Bem, aí eu tô fazendo a obra. Eu falei, tá, mas o senhor tá quebrando, assim, quem foi que falou? Não, porque a arquiteta mandou, eu falei, Jesus, tem uma arquiteta. Sou eu, né? Tem uma arquiteta, porque eu não tinha mandado, assim, projeto pra ela não tinha isso. Como ela ia viajar, a gente passou o projeto, né? Eu passei com ela e tal, mas ficou tudo comigo. Era a minha equipe que ia fazer, então ela não levou nada. Então não tinha nem como ela dar pra ele um projeto. Eu falei, tem uma outra arquiteta. Mas aí é que eu achei que realmente tinha uma outra arquiteta. Aí, óbvio que eu aproveitei, fiz um vídeo pro Instagram, né? Brincando isso, né? Porque eu falei assim, cara, vou começar uma obra que já tem uma arquiteta fazendo obra, né? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arque Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. Hoje a gente está recebendo 2 convidados muito especiais, a gente não consegue começar nunca esse podcast. Não para de rir. Conversando aqui sobre os bastidores da arquitetura e muitos outros assuntos aleatórios também. Maravilhosos arquitetos, Andréia Silveira e Tato Miranda. Sejam bem-vindos! Obrigado, menino. É um prazer. Agradecer o convite, né? E principalmente estar do lado dessa criatura aqui, que é maravilhosa. Profissional Luz, de né, primeira. gente? Ela já chegou iluminando, apesar de estarmos todos de preto. Olha essa sintonia é tanto que a gente não tá combinamos, igual. tá, gente? Eu e a Andréia aqui, ó, irmãs gêmeas. Mas tem muita luz aqui, entendeu? Luz Muita. que vem das nossas almas. PPPO. Ai, a gente queria, assim, né, todo podcast, né, a gente sempre quer falar um pouquinho da trajetória, né, dos arquitetos, da caminhada, de como vocês chegaram até onde vocês chegaram, né? Vocês têm aí uma trajetória... Quem são vocês? Conta pra gente. Isso. Nem tão longa, Se mas bem apresentem, profunda, né? resumidamente. Bom, eu sou Andréia Silveira, arquiteta, me formei em arquitetura, mas antes disso, né, eu fiz direito e achei que estava na carreira, né, prometida, certo. que era isso. Não foi ruim, eu acho que tudo tem seu valor, né, agregou bastante coisa. Acho que essa oratória, né, de falar pra caramba, isso ajuda bastante, fiz grandes amigos, mas resolvi sair e foi muito sem querer a arquitetura para mim, sabe? Assim, eu resolvi sair de direito, mas não resolvi entrar em arquitetura. E aí, nesse período, eu falei assim, tipo, a gente está fazendo direito, vou fazer um concurso, né? Não vou advogar mais, porque na época eu advogava e comecei a achar muito ruim isso para mim. E vou fazer um concurso. E uma amiga trabalhava numa loja de boutique de banho, na época, né? E era pertinho da minha casa, e ela falou assim, Andréia, vem pra cá e você fica aqui enquanto eu vou almoçar para ver meu filho. Ela tinha algumas particularidades de mãe que precisavam ser resolvidas, então uma pessoa na loja com ela valeria a pena para isso. E eu fui. E você estuda aqui. Você vem e fica estudando, não precisa trabalhar, porque era uma loja, Aqua Design, nem sei se ainda tem hoje, tinha no Shopping Leblon, não sei se ainda tem. Aqua Design. Era uma loja que só vendia assim, Coreia. Isso a gente está falando há 15, 20 anos atrás. Então é muito tempo, né? O Coreia já é caro hoje, você imagina naquela época. Era um público alto padrão. né? Ninguém entrava na loja, só entrava arquiteto, Sim. sabe? Assim, um público passante, era em Itaipu a loja. Então, o passante não entrava. Então, ela falou, tranquilo para você estudar. Você pode vir para cá, fica estudando e vai me ajudando nesses momentos que eu preciso sair. Falei, show de bola. Levei minhas coisas, fiquei lá estudando, né, e tal. E aí, só que você começa a ter contato com o arquiteto. Eu comecei ali a conhecer arquitetos bacanas da época, né, de Niterói, que faziam compras boas, né, porque só... Tipo assim, uma lixeirinha, gente, Sim. igual que você comprava na Moedo, R$150, lá era 3 mil. Era nesse nível, assim, sabe? E... tudo bem, fiquei ali, comecei a ter esse contato com as pessoas, e comecei a ir na casa do cliente, às vezes fazer uma medição, porque a arquiteto não podia ir, mandava a gente lá, vai lá medir, ver se a bancada é desse tamanho mesmo, aí eu ia. Vai lá ver se não sei o quê, aí eu ia. E aí eu botava embaixo do braço, me via um dia botando a lixeirinha no braço e ia lá. Olha só, eu vim medir sua bancada, mas eu vi essa lixeira que eu acho que tem tudo a ver com a sua bancada. Você não acha que seria legal ficar com essa lixeirinha? É
ótimo. Aí a arquiteta me ligava, cara, André, você vendeu uma lixeira, maneiro, não sei o quê. Eu falei, não, sei lá, eu achei que parecia com a bancada dela, levei. E comecei a fazer essas coisinhas. Mede daqui, mede dali. E aí, na época, essa minha amiga, tinha uma tia que falou assim, e essa minha amiga também tinha muito bom gosto, sabe, pra coisa. E aí ela falou assim, faz minha sala. E aí a gente foi lá. Dar uns pitacos, um gesso. Na época usava muito gesso, rebaixamento de gesso, né? Com as sancas e tal, Aí faz aqui, aí a gente foi lá e fez. Então foi assim, o meu primeiro projeto, mas era uma brincadeira, não tinha nada a ver. Eu estava estudando para concurso. Né? Não era nem para arquitetura. Não, era concurso na área de direito, TJ, né? Sabe? Essas coisas, assim, né? E aí... mas eu comecei a fazer essas coisas e comecei a gostar. Porque eu gosto de gente. Né? Gosto de falar, vocês já viram, né? De falar, de brincar, e estar no lugar na casa das pessoas. Aí você senta, toma um café, né? Fica amigo, aí dá dica. A pessoa adora dica. Na época eu só dava dica, né? Então eu era adorada pelos clientes da loja. Todo mundo me queria em casa, né? Ai, André, traz uma lixeira pra gente ver. Traz uma saboneteira, sabe? Saboneteira de R$1.000. Era tipo assim, né? As paradas tudo italiana. Tudo deles era muito bacana, sabe? Os puxadores eram refinadíssimos e tal. Então, assim, as pessoas me queriam na casa delas. Porque eu ia pra lá, batia papo, era uma tarde. Imagina, a senhora que não tá fazendo mais nada, fica em casa e tá ali com a Andréia batendo papo e, né, puxando o saco dela, vendendo, trazendo as coisas e tal. E ela ali assim. E aí isso começou a me encantar. Eu ver. Aí eu comecei a olhar a casa das pessoas e falei assim, pô, mas podia fazer não sei o quê. Por que a senhora não troca essa cortina? Né? Já que eu estudo aqui, vamos trocar essa cortina da sala. Mas aonde? Sei lá, mas deve ter um monte de loja, né, que troca, né? Vamos ligar. Aí, na época... Era no papel, né? Catálogo, né? Não era. Pega aquele livrinho, tinha um livrinho que eu recebi em casa. Que Livrinho páginas amarelas. De telefone? De telefone. Gente, é do meu tempo. você passou. Eu tô bem acreditando, Não, né? é da época dele. Aqueles catálogozinhos pequenininhos, né? Que vem de propaganda de um monte de lugar, Páginas né? amarelas, Isso, mas não era? pequenininha, né? Aí, pega o livrinho, vamos ver. Aí, Comércio do bairro, tinha às lá a vezes, Kátia Decorações, tinha lá, né? Enfim, que na época esses livrinhos tinham essas coisas. Aí, vamos chamar essa empresa. Mas eu não sei a medida. Vamos tentar, a gente mede, não sei o quê. Eu fui fazendo sem perceber. E aí, até que um dia eu falei assim, acho que eu vou fazer arquitetura. Aí, tem uma arquiteta que ela não tem noção disso. Eu já tive a oportunidade de encontrá-la, mas muito rápido e não consegui falar. Mas um dia ainda vou falar. E até faço, Paula Martins. Ela estava na loja e ela falou pra mim assim, não faz isso não, Andréia. Faz decoração primeiro. Você não sabe se você vai gostar. Vai que você, né, não dá para o negócio ou acha que é só uma brincadeira e tal, né? Faz decoração primeiro, depois você faz arquitetura, se for o caso. E aí eu falei, boa ideia. Aí eu fui para aquele curso La Salle. E aí fiz o La Salle e amei. Não terminei. Fiquei amiga da Kika, que era professora de... Fiz várias amizades. com as professoras todas, não sei o quê. E aí eu e a Kika falei, vamos fazer arquitetura? Vamos embora. E a gente saiu de lá e foi fazer arquitetura. Então, foi isso. Aí eu virei arquiteta. E você estudou um pouco com o Tato, não foi? Sim, Tato? por coincidência, no iniciozinho, né, da faculdade dele, mas no meu finalzinho a gente se encontrou. E você também fez outra faculdade antes, né? Conta pra Então, Tato Miranda, né? Tato Miranda, E aí, muito prazer. oficialmente, né? O que acontece? Eu sempre queria ter uma vida bacana e tal, aquela coisa, né, que a mãe fala, né, que você tem que estudar, tem que fazer uma faculdade e tal. Então, eu sempre almejei fazer uma faculdade e tal, só que você decidir isso muito novo, você não tem essa percepção, né? Você escolhe uma carreira, na época minha mãe falava assim, não, isso aqui tá dando dinheiro e tal, não sei o quê. Foi minha mãe que me inscreveu, por exemplo, no vestibular, né? E aí ela me inscreveu para o curso de análise de sistema informática. E na época eu já estava trabalhando, né? Eu tinha feito o segundo grau, eu tinha acabado, né? Na época, hoje assim, ensino médio, e aí estudando para concurso e tal, fazer prova e tal, não sei o quê. Nesse meio tempo eu entrei para o tribunal e fui fazer faculdade, né? Entrei na faculdade de informática. Fiz a faculdade e tal, não sei o quê, mas estava inserido naquele mundo do direito. Terminou a faculdade? Então. Veja bem. Mamãe não sabe, mas... Não, ela sabe. São, se eu não me engano, 8 períodos, eu fui até o 7º. Oxi. No último período eu chutei o balde. Nossa,
Quase Sua mãe Não queria te aguentava. matar, né? Eu fui o mestre de cerimônias da minha turma. Eu apresentei minha turma na festa de formatura. E você não dava. E aí, nesse meio tempo, não consegui concluir. E aí, nesse meio tempo, trabalhando no tribunal, tinha sempre uns eventos, né? Ah, festa para o desembargador tal, vai ter a inauguração do setor tal. E aí tinha que fazer uma mesa, fazer um arranjo de não sei o quê. E aí, quem sabe, tal, não sei o quê. Não, eu sei, acho que eu consigo. E aí eu comecei a fazer uns eventos dentro lá do TJ. Gente, como a história de vocês é parecida, É bizarro, né? E aí, teve uma amiga minha, que ela era esposa de um oficial de justiça, e eles tinham, na Marinha tem isso, né? As turmas fazem festas, né, e tal, de comemoração de ano de formatura, essas coisas todas. E aí, ela estava falando assim, Otávio, a turma do meu esposo e tal, não sei o quê, vai fazer uma festa da turma dele, de formação e tal, não sei o quê, e a empresa que eles tinham contratado para fazer a produção da festa não vai conseguir cumprir. Como você faz as festas daqui do TJ, o pessoal elogia e tal, você não quer fazer, não? Eu falei, tá, mas aonde? Ela, na Ilha Fiscal. Aí eu, Opa. peraí, a Ilha Fiscal onde teve o último baile do Império e tal, não sei o quê. Aí ela, pra ela era normal aquilo. E assim, no imaginário popular, quando a gente escuta, né, sobre o último baile do Império e tal, aquilo, tipo assim, imagina você produzir uma festa lá. E aí, o que acontece? Ela falou que o marido dela ia fazer uma festa e a produtora não ia conseguir cumprir a agenda com eles. E aí eu perguntei, eu falei, tá, mas a festa onde, tal, não sei o quê. Ela, não, na Ilha Fiscal, no último baile, né, onde teve o último baile do Império. E eu falei, surtei. Eu falei, tá, beleza, eu faço. Você se animou, aí, ficou com medo? Não, eu seguro, falei, vou me nada? jogar. Eu falei, e aí fui pra casa dela, conversei com o esposo dela e tal, a gente ficou muito próximo. Legal. Enfim, e aí a gente foi naquilo que eu tinha, né? O orçamento dele, que era limitado, de uma turma, mas tinha um espaço super bacana e rolou. E foi um sucesso, assim, a turma adorou e tal, não sei o quê. E a minha equipe era minha irmã e minha prima. Muito bom. Equipe. E aí eu fiz mais uma segunda festa lá, e aí já estava mais refinado e tal, não sei o quê, e depois uma outra festa num casarão no Alto da Boa Vista. E aí eu sempre estava nessa linha, né, de trabalhar com produção e naquela coisa chata, monótona, né, de padrão, de analisar processo, ligar para o cartório para cobrar custas, né, que eu trabalhava nesse setor lá. Entrar tal hora, sair oficiar tal hora. cartório, era um inferno. E aquilo já estava me fazendo mal. E aí uma diretora chegou para mim e falou assim, Otávio, o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei pra cara dela e falei, tô trabalhando. Aí ela falou assim, não, cara, você fez a faculdade lá, não sei o quê, e nesse meio tempo eu fui fazer direito. Fiz 2 períodos só e não era nada, não tinha nada a ver comigo. E aí ela falou assim, cara, você já pensou em fazer arquitetura? Eu olhei assim pra cara dela e falei, arquitetura? E eu detesto matemática, né? Eu nunca gostei, desde pequeno, era horrível. Aí eu falei assim, mas tem muito cálculo? Ela, não, você pode trabalhar com produção de eventos, cenografia, figurino, com obra, com decoração, e eu acho que isso tem tudo a ver com você. E aquela informação ficou, né? E aí um outro amigo também me levou para conhecer um campus de arquitetura lá no Rio, e aí eu fui ver de perto, e aí, enfim... E aí eu continuei trabalhando, não fiz vestibular nem nada, nem consegui, só que aquilo estava me fazendo muito mal. E aí eu casei, vim morar em Niterói, eu sou carioca, nascido e criado no Rio, vim morar em Niterói e já estava morando aqui. E aí meu companheiro chegou e falou assim, poxa, tem curso de arquitetura aqui em Niterói, por que você não vai ver e tal, não sei o quê. Aí fui, prestei vestibular e aí é história, o resto é história. Mas foi assim, sabe? Meio que no susto que eu entrei. A arquitetura foi encontrando vocês, na Sim. verdade, né? Sim, Nos sim. 2 casos. Verdade. E achei legal uma coisa que ele falou, que essa chefe dele, né, abriu esse leque da arquitetura, que é difícil de você saber. Né, que a arquitetura você pode ser figurinista, você pode fazer né, vitrine, você pode ajeitar as gôndolas lá da C&A, né, do shopping.
E a gente não sabe, né? Teatro, até você falou que a Bia Cenografia. veio aqui, né? A Bia fez muito Isso. cenografia. Cenografia, com a Carla, produção de evento, produção de né? eventos. Isso é uma coisa que não é muito divulgado, né? E às vezes eu acho que a pessoa deixa de Assusta, procurar. né? Tipo, não gosto de matemática. né? Não, e acha que é só construção, É. né? E não é. Não é. Né? E a gente só vê isso depois que entra. Eu falei esse negócio do mercado, porque isso foi uma das coisas que mais me assustou, assim. Eu tive uma matéria que não era referente a isso, mas em um momento a gente fez um exercício, que era ajustar as gôndolas da Casa e Vídeo. Como se fosse uma loja da Casa e Vídeo, a gente foi lá fazer um levantamento e ajustar essas gôndolas, né? Tanto aquelazinha de compra imediata, que você está ali passando pelo caixa, né? Quanto as outras de roupa e tal. E aquilo me chocou. Eu jamais imaginei que eu fosse fazer uma coisa dessa em arquitetura, né? Que a gente pudesse encaixar uma coisa com a outra. Hoje, para mim, é normal, é super normal pensar nisso. Mas essa coisa... Você pensou, o que isso tem a ver, né? sabe? Eu quero saber que o produto... bala você compra no caixa, roupa você vai lá atrás, né? E é tudo um Estudo, estudo, né? Que tem- leva... Não, e tudo é Exato, posicionado de acordo com o que faça vender aquele produto, né? Aqueles produtos menorzinhos, justamente na fila de pagamento, e justamente cria a pessoa não está desejo, precisando. rápido, Exato. imediato, Não, né? já está aqui, vou levar. Sempre né? na fila da Americana, meu filho, é bala, e vou eu pegando um monte de bala na fila. E aí mistura tudo, né? Meio que Gilete, psicologia, neurociência, tá. tudo dentro desse meio campo, junto com a arquitetura, né? Eu fiz um curso uma vez de comercial falando exatamente sobre isso. Que coisa para homem você pode botar no alto, porque ele não vai pegar, mas de mulher você tem que botar aqui. E no alto, uma bolsa muito bacana de mulher, bota mais em cima, porque a hora que ela não pode pegar, ela fica louca. Como assim? Eu não posso tocar nessa bolsa, né? Então essa que eu quero, porque ninguém toca e tal. E são coisas que a gente não, É muito não legal, né? entende antes, né? Ninguém passa isso pra gente. Talvez acho que tivesse mais arquitetos. Deixa eles, sem saber, né? Mas talvez tivessem mais arquitetos nessas outras cadeiras que a gente tem, né? Da arquitetura, né? Não, e é muito esse legal estudo. essa gama de coisas que a gente pode fazer, né? Vocês, a querida que sabe, estava lá com a gente ano passado, né? Oi, gente, Carnaval. maravilhoso. Nossa, E Pucaí, eu nasci pra isso. um universo que é muito diferente daquilo da nossa rotina, né? De Total. obra, de fazer projeto para um cliente específico. Você tem que pensar num espaço que comporte muita gente, que receba gente de vários estilos. Então, você tem que ter um ambiente que seja agradável para todo mundo. E aí você tem que pensar em luz, mobiliário. A gente tá falando do camarote da Sapucaí, né? Isso, eu Conforto, trabalhei na fluxo, produção né? Tudo como isso. arquiteto na Marquês, em um dos camarotes lá, tinha mais ou menos uns 4 anos. E é uma loucura, porque é cenografia, arquitetura e produção, e você é tudo junto e num espaço de tempo absurdo, porque você pensa com antecedência, mas aí você depende de verba para executar, né? E a verba não chega, e uma semana antes do carnaval não tem nada pronto, e você, Bombeiro meu não Deus, aprova. bombeiro não aprova, né? E aí sempre tem esses dramas que a gente acompanha pela TV, e quem trabalha nos bastidores sabe que, tipo assim, no primeiro ano eu falei, meu Deus, não vai acontecer. Né? Não vai dar tempo, e aí você tem dor de estômago, né? Acontece tudo, teu corpo É uma amostra sente... de decoração que você recebe. Não, Só que você Querendo ou recebe, não, naquele dia o horário tem que estar tudo bom. Exato, é um casa-cor e um morar mais, né? Comparativamente com a arquitetura mais conhecida, é uma loucura. E no final das contas sai, sabe? No meio do Aparece, processo dá a gente vai certo, corrigindo mas- muita coisa, mas o legal é ter essa experiência que você teve o privilégio de ver. Maravilhoso. A Andréia também, né? Foi legal lá. A percepção, né? Que você chega e fala assim, nossa, o que é aquilo? Só quem foi e teve Uma experiência. aquela certeza, experiência lá, sabe, do que a gente está Exato. falando, E né? o legal é que, assim, esse trabalho que você realiza, que as pessoas realizam numa festa como essa, você só dá o valor a ele quando ele não acontece bem feito. Aí você vai perceber, poxa, alguém não pensou nesse conforto, onde que eu vou sentar, o que eu vou fazer, alguém não pensou nesse fluxo. Agora, quando a festa tá linda, tá todo mundo se divertindo, o trabalho foi bem feito,
né? Ninguém lembra, porque É tá sinal tudo bem. que o trabalho foi bem feito. Ninguém Falou, lembra nada do tá trabalho do arquiteto. perfeito, né? É porque foi bem feito. É. Porque a pessoa tá ali pra se divertir, então deu certo. Mas né? é mais ou menos igual obra, né? Quando a gente tá na obra, tá tudo indo muito bem. Aí o cliente tá ótimo, tá sorrindo. Aí você faz uma coisinha lá no final que não dá certo, aí ele passa a te odiar por tudo que você fez na obra toda. Toma Né? De uma uma certa proporção. forma, ele vai entender a importância do seu exato. trabalho quando tudo antes deu muito certo, né? Acho que essa percepção, de repente, acende também. Poxa, se até aqui... Ou não, né? Ou só É. xinga. Se até aqui a gente passou por tem tantas desses. etapas e tudo estava funcionando muito bem. Mas a e- percepção do cliente também é isso. Quando o cliente sabe, né, e ele vê que você se doa, que você está preocupado, que o resultado seja um resultado de excelência, erro vai acontecer. Vai, Isso, gente, né? não tem como. Vai São muitas acontecer. variáveis. É por isso Alguma que É eles muito coisa. estão lá, importante né? a gente falar, né? Eu acho que assim, tem uma galera que gosta de dizer que é tudo lindo, que é tudo, Ah, tudo tudo perfeito, mentira. né? Mas acho que a gente... E às vezes para você vender um projeto mesmo, não, eu tô aqui, eu vou resolver tudo para você, eu vou Não, fazer tudo. mentira. Não dá. Mentira. Às vezes vai dar ruim. Eu vou estar aqui quando der ruim. Exatamente. Segurando a sua mão. Importante é isso, né? Eu não vou Mas- embora. Eu até falei para uma cliente agora, que eu tô fazendo uma obra em Petrópolis, e aí tá terminando, né, o tempinho, só que a marcenaria dela é com outra pessoa, não foi eu que indiquei. Aí tem umas outras coisas que vão acontecer mais pra frente também, depois do meu prazo. E aí ela tava extremamente nervosa. E eu tava percebendo que ela tava agoniada com uma coisa e não tava entendendo, né? Eu falei, mas o que tá te chateando? O que tá te aborrecendo, né? O que tá acontecendo que eu não tô... Não, mas é porque você vai embora essa semana, depois a marcenaria, eu não sei como é que eu vou fazer, não sei o que. Eu falei, calma, eu não vou te largar, né? Nosso prazo acaba, mas eu não vou te deixar na mão. A gente vai ter, lógico que eu não vou ficar aqui como eu estou, né? Sempre presente e tal. Mas eu, quando tiver que te ajudar em alguma coisa, tiver uma dúvida, a gente vai estar aqui, né? Eu vou estar, minha equipe vai estar para te ajudar e te dar essas orientações que vão ser necessárias mais pra frente. A gente sabe disso. Então, assim, vai dar ruim? Vai dar ruim. A gente sabe. Não tem jeito. Eu, então, quem trabalha dentro de obra, então, não tem como dizer Não que adianta não vai. se iludir. Faz Não tem reforma. como, não Não é tem nem como. trabalhar só com obra. Reforma. Reforma vai dar problema. Reforma, então. Vai ter uma hora que você vai quebrar um troço, não estava ali. Vai O furar martelo um vai cano cair que em não- cima Por do piso menor do que local, seja a vai intervenção, machucar alguém, você uma coisa não vai ter um chegar, problema. Vai ter um problema. O importante é a gente estar lá. Exatamente. A gente não abrir mão, né, de estar junto. A diferença com o é como cliente, tá resolver, resolvendo isso. né? Tipo, exatamente. que problema vai ter com arquiteto sem É. arquiteto? Com arquiteto a gente resolve da maneira certa. Sem o arquiteto faz um monte de cagada e faz qualquer coisa que o pedreiro falou. Exatamente. E aí, esse assunto também se desdobra em outro, que é a questão do orçamento, né? Que o cliente fala assim, não, faz um desconto, baixa e tal, não sei o quê. Só que, assim, não existe um mundo ideal que você não vai ter esses problemas, né? Que a gente sabe que acontece e a gente vivencia isso. E o cliente sabe também que acontece, né? E aí não adianta você jogar o projeto, o valor do projeto lá embaixo só para fechar, porque não vai valer a pena nem para ele, nem para você. Pra você. Porque a partir do momento que você baixa o valor, o cliente ele vai cobrar como se você Igual, tivesse pago o valor cheio. E eu o valor... sempre acho que ele cobra mais. Eu sempre Sim. tenho essa percepção que o cliente, quando você cede, né? Depois ele não É o que valoriza cobra mais, tanto, é o é o que que cobra exige mais. mais resultado, que exige mais que Ah, se eu que conseguir isso, eu vou conseguir problemas aquilo, eu não vou conseguir aconteçam. aquilo, É. e ele vai exigindo cada vez mais. Eu já percebi isso. Eles perdem um pouco a noção do valor, assim. É, até porque quando a gente dá esse desconto, a gente não tira nada. Né? A gente não vai lá e reformula alguma coisa na proposta. Normalmente você tira só, reformula o preço. É. Né? Então, assim, Não ele muda o acha escopo, que então né? Mas tá o trabalho, o tudo produto ali, é o né? mesmo. Você não vai retira, tá, né? Aquela não coisa de valoriza, irmãos à né? obra, que o orçamento diminuiu, né? Eles estão desempregados e tal, qual é o orçamento deles? $1,5 milhão de dólares, não vai dar para fazer o quarto, né? Não tem isso. Que é ridículo, né? E os clientes estourou veem o aquilo e cano, falam assim, falei, não, mas o orçamento deles não é 150 mil, é $1,5 milhão, né? E eles vão conseguir fazer o quarto bebê, né? Não vamos conseguir tirar uma parede, né? Precisa fazer um ambiente integrado. Não tem essa percepção. A gente entrega Apareceu o mofo, sai todo mundo, É. da casa Ó, inteira de som. amianto. Chama a NASA. Amianto no telhado, vai ter que refazer tudo, né? Como que faz isso? Fala Não. pro teu cliente, você tem que evacuar a casa, Não dá tem tudo como. pra tirar o que o cara vai entrar pra tirar o Aí a mofo. gente... Mas você tá
maluca, minha filha. Só pode ser maluca, né? Troca de arquiteta agora, porque ela é louca. E aí você reduz o preço, continua entregando a mesma coisa, porque o cara não vai deixar de fazer um lavabo. Ah, não, beleza, a gente vai reduzir. Né? Igual os caras fazem lá, que todo mundo adora os programas dele, né? Todos esses de reforma instantâneas, né? Porque fala assim, passa em um capítulo, mas demorou 6 meses, né? Luciano. Aí Ninguém depois lembra quem disso. assiste acha que foi ali. Não, o cara fez... O cara Foi fez... no banheiro, voltei, tá É, já Mas tava Luciano pronto. Huck faz muito mais rápido, já ouvi. Luciano Huck fez uma semana. Tô contrato Falei, Hulk. vamos chamar. Uma equipe de 60 pessoas, Já tudo falei, bem. vamos E aí chamar a gente ele. continua entregando a mesma coisa e não tem como. Uma coisa que eu converso muito com outros colegas que eu acho que a nossa classe precisa ser mais unida. Eu acho que essa coisa do ego, cara, isso é tão demodê, Isso é tão muito fora de tão, moda. esses Né? termos, Você né? chega no espaço e vai cumprimentar a pessoa. Cara, pra que isso? Não tem. Por isso que a gente né? tá aqui, Se eu por isso preciso, podcast se eu foi criado preciso, também se pra eu tenho contribuir. alguma dúvida ou de repente entrou um cliente que eu não tenho tempo de pegar, Andréia, olha só, pô, você quer pegar? Né, eu faço isso com meus colegas de faculdade, que fizeram faculdade comigo, eu sei que um está precisando de projeto e tal, não sei o quê. Ó, tô te ligando, surgiu isso aqui, eu não vou conseguir, você quer? Né, e tal. Então, assim, é uma cadeia, cara, isso aqui é uma engrenagem e todo mundo precisa se ajudar, porque uma hora você vai precisar de alguém, né, não tem como fugir Não, e disso. hoje com o Instagram, cada vez mais a gente consegue entender que o meu cliente nunca vai ser o dele. É verdade. Sim. A pessoa que quer fazer comigo não quer fazer com ele, não quer fazer com vocês. A de vocês não quer fazer comigo, então não adianta eu brigar contigo. Não Exatamente. adianta eu brigar com ele, dar uma de não, eu sou superior, eu sou... Não, porque a pessoa que tá me enxergando ali, né, que chega até existe a uma gente, identificação. ela só quer a mim. Porque, e hoje o Tem pra todo diferencial mundo, né? é mais ou menos esse, né? É Afinidade. você. Porque, vamos combinar, a gente estudou mais ou menos a mesma coisa, a gente se dedicou igual, a gente fez um ou outro, uma faculdade diferente, mas Sim. pós-graduações diferentes, mas todo mundo tá ali, nivelado. Qual é a diferença? Ah, eu sei fazer o que você faz? Sei. Você sabe fazer o que eu faço? Às vezes até melhor. Mas, então a diferença sou eu. É o jeito que eu Você falo, não- o jeito que ele fala, o cliente né? final, jeito... ele não se identifica só com o dá projeto, pra com o que brigar. você entrega, com o seu trabalho, ele se identifica com o indivíduo, Com a Exato. pessoa. com a pessoa. Tipo, o santo bateu, aquela coisa, né? Exatamente. Santo Vamos bateu. combinar, tem que bater. Tem que bater. Porque a gente fica ali 3 meses dentro da casa deles. Né? Direto. Tem cliente que não sai de casa. A gente tá mexendo com o dinheiro dele, com o sonho deles, né? Com aquilo. Às vezes tem gente que eu pego e juntou aquele dinheiro para fazer a obra. A vida inteira com aquele Se dinheirinho. passar de 1 milhão, sei lá, 500 mil, não tem. É porque é aquilo. Acabou, Então, assim, é muito complicada essa nossa relação, né, com o cliente. Fora que dentro desse prazo, que não é fácil, né, a obra não é uma coisa fácil, a gente tem os intempéries, como a gente estava falando, além disso, ele tem os outros problemas dele. Vai falecer alguém da família, o filho não vai passar na provinha, vai, né, chegar O casal se separa. casal Eu se ia separa. falar isso. Quem casal nunca se pegou um separa. casal que se separa no O casal, meio? cada um quer uma coisa, é terrível, né? Porque a obra, às vezes, vem pra provar o casamento também, Cara, né, gente? então tem um Vamos monte de combinar. coisa que acontece Às vezes é um ali. pretexto. É a chance que ele tem. É a chance que o cara tem de falar, é agora. É agora. Deixa isso tudo pra ela. É. Mas, então, assim, é um monte de variáveis que tem ali, né, que acontecem nesse meio tempo, que se a gente não se identificar, se não for maneira a nossa relação, não vai fluir, não vai dar certo. Exatamente. Tá O que fadado ao não... fracasso. O que não justifica o que ele está falando, né? Dessa classe desunida, Sim, né? sim, Então, sim. quando a gente pensou no podcast, foi isso. Falei, cara, por que a gente não pode trazer outros arquitetos? Aí a gente até ouviu lá atrás, né? Mas você vai levar seus concorrentes para a mesa? não Eu falei, não, que existe. concorrente? A gente Gente, vai no fazer Instagram é André amigo. Silveira. Mas não tem disso, não tem A gente disso. se ajuda, a gente até gravou ainda agora, né, com a Vilarejo aqui, falando isso, tipo, quanto a gente aprende desde, vai fazer 1 ano nosso podcast, quanto que a gente aprende, cada pessoa que vem aqui, a gente fala, nossa, amiga, eles passam pela mesma coisa que a gente, cara, sim, gente, sim. normal. E eu acho isso tão igual. legal de você ter essa oportunidade, de você não ter esse receio de chegar num outro profissional, num outro colega, né? Lógico, a gente tem um ciclo, né, que é mais fechado, de pessoas que têm afinidades, pensam de uma maneira mais próxima, mas se não tivesse esse bloqueio, eu acho que a categoria, sabe, teria muito mais à frente. Pois é, né? exatamente. Tipo assim, aquela coisa,
pô, eu vou cobrar mais barato que fulano, pegar um monte de obra e tal, não sei o quê. Não, não é isso. Você vai desvalorizando a categoria. Exatamente. Vamos todo mundo se unir. Exato, Vamos exato. pra maré, enche, né? Os barquinhos todos sobem juntos, Exato. né? Não verdade, tem isso, é né? verdade. Então, Exatamente. E eu acho que outra coisa, além disso, dessa coisa da união, né, voltando a falar um pouquinho de cliente, é quando você trata com o cliente, nunca tentar enganar ou, enfim, falar uma meia de verdade com o cliente. sim. Né? Eu acho que a verdade ela tem que prevalecer desde o início, né? No primeiro contato. Se o cara, de repente, o cliente fala uma coisa que ele está querendo e que ele colocou na cabeça que ele quer, e aí você, de repente, para fechar o projeto, você... Não, beleza, vamos fazer. Não, isso aqui não vai Você dar. sabe que não vai funcionar. Não vai né? funcionar. Leva De adiante. cara você já tem essa Ou é percepção, caro. né? Ou é Não caro. tá dentro do seu O cara budget. de repente tem verdade. um desejo inconsciente, né? E às vezes verbaliza isso, dizendo, eu quero isso, isso, isso. Aí você fala, tá, qual é o orçamento que a gente tem? Ah, tá, é isso. Não vai dar. A gente vai não é tentar e adaptar isso à realidade. A sua Né? realidade. E às vezes o cara também tem grana e não quer investir naquilo. É. Eu já Né? perdi um cliente E aí por causa ele quer disso. aquela coisa, não, eu quero isso, mas eu não vou pagar. Não, isso aqui tem um valor, não é preço. Isso aqui tem um valor agregado em cima, por conta de marca, por conta de qualidade, por conta dos meios de produção, que tem técnicas elevadas, aprovação de selo de não sei o que e tal. Então aquilo tem um valor. Você não vai conseguir preço naquele material que você quer utilizar. Então você tem que estar sempre jogando com a verdade com o cliente, né? Exatamente. E com todo mundo, acho que é na vida, Sim, né? lógico. Não adianta Eu fazer acho que essa o cliente ele cena. se sente até mais seguro se você jogar uma real para ele, né? Esse Eu momento. perdi um cliente por causa disso, por conta de preço. Não é nem valor, não, preço mesmo. Ele tinha um valor de orçamento que ele poderia usar e tinha o briefing dele lá, né, as questões dele que ele queria mudar. Eu falei, você não vai conseguir fazer isso, nem se a gente fizer a nível de baixa renda, vamos botar assim, né? Vamos tentar pegar o mais barato e tal. É. E aí ele ficou chateado comigo. Ele falou assim, mas fulano disse que faz. Eu falei, então vamos chamar fulano, que o cara vai aprender. Vamos fazer o curso com fulano. Eu quero começar. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz Aí ele isso? ficou chateado. Mas é melhor mas você, não dá. você evitar uma É. frustração Não. depois de um projeto todo Não vai pronto, ficar todo pronto. elaborado. Você vai terminar o projeto, vai mostrar pra ele. Primeiro ele não vai gostar, porque não era aquilo que ele esperava. Se eu fizesse um projeto dentro do que ele estava querendo, né, com o dinheiro que ele tinha, não ia satisfazer na hora que ele visse o projeto. Aí é ruim até pra gente, porque o projeto fica pobre. Exato. Ele olha e fala assim, mas não é nada disso que eu queria. Você tá pobre, você não tem imaginação. É. Você não teve criatividade, só deu pra botar isso só. Porque para comprar só tem que ter dinheiro, né? Infelizmente. É. Queria muito que todos os meus projetos da minha cabeça fossem pro papel e a gente pudesse pagar. Né? Eu mesmo não posso pagar um monte de coisa pra mim. Na minha casa mesmo eu queria ter um monte de coisa. Agora mesmo eu fiz Escondendo o jogo. do poema. Não, eu fiz uma ilha Humildade. de 3 metros agora para uma cliente. Essa é de Petrópolis que eu tava Ah. falando. Aí eu cheguei lá, quando ela ia falou no lugar, eu falei assim, eu quero uma ilha dessa lá em casa. Mas eu não tenho casa pra essa ilha. Primeiro eu preciso da casa. Eu preciso de uma casa pra botar essa ilha lá dentro, mas eu vou dar um jeito. Então, assim, nem todo mundo pode ter tudo. Né? E a gente precisa falar. Sim. Porque é complicado, é uma frustração. A verdade que vem dói, depois, mas ela é muito. necessária. E mais pra frente Lógico, a ela gente vai pode ser trabalhar, pior. a gente Até vai porque falar você com pode jeito, realinhar né? a partir dali. Você parar no meio do Vou ficar caminho de uma linda. obra é horrível pro cliente e pra gente, porque ninguém quer entregar uma obra pela metade. Exatamente. Né? Nunca mais eu vou receber chamado dele ou de qualquer pessoa que ele conheça. Já começa Sim, por aí. Exatamente. E além disso, você imagina a energia negativa que eu vou carregar comigo nesse homem todo bem dia pesado. olhando pra coisa dele. Não conseguiu terminar. Essa arquiteta era horrível. Essa arquiteta não sei o quê. Porque vai ser isso, né? Porque era o que eu faria. Então, acho que essa coisa da transparência, até mesmo no dinheiro, a gente tem que parar com isso, de achar que dinheiro não pode ser falado, quanto você ganha, quanto você quer Porque gastar. sempre vai ter alguém que vai falar, não, eu faço mais barato, mas aí vai comprar aquele produto, aquela cerâmica Baixa de a má mão. qualidade, né? E aí que vai quebrar no primeiro controle remoto cair no chão, entendeu? E a pessoa vai te xingar da mesma forma. Então, já que vai me xingar, então vamos fazer um negócio É certinho. melhor não fazer. É. Hoje eu acho, É melhor assim, não acho que é melhor não fazer. Exatamente. entendeu? Tipo E isso assim, não tem nada a ver com você ser metida, com você não ser snob, com você não querer fazer uma obra mais econômica, né, mais enxuta. Não tem nada a ver com isso. Eu pego Não, muita aqui obra. Mas é um apesar- nome que a apesar- gente leva. Apesar de muita toda a coisa. didática Sim. que a gente tem, né? Todo mundo aqui
tem para fazer entender, né, o cliente até onde ele pode chegar, né, ou aonde ele quer chegar, se ele não entende, imagine depois de uma assinatura de contrato. Né? Então, assim, você tem que se fazer entender. É o nosso papel fazer. E ali a gente está ali para isso, né? Exato, para orientar. Exato. E se não tiver esse entendimento, se essa engrenagem não tiver muito ajustada, é melhor não fazer, porque é aborrecimento tanto para o cliente quanto para você. Sim. Vão ser dois frustrados ali. Mas isso também é uma coisa que a gente pega durante um tempo. Sim, você aprende ali no início a gente só dá cabeçada, acho que o cliente te xinga. Você quer agradar todo mundo quando sai da faculdade. Quer não, dizer faço, sim pra tudo. Faço. Mas quando hoje ainda é bom, né? Porque tem um monte de gente dando curso, né? De todo como mundo se é comportar, como ter um escritório, então assim... Gente que nem tem um escritório também. Não, eu tô falando, mas eu tô falando, falando do lado positivo. né? Dos que tem, querem então, dá compartilhar pra você mesmo. hoje sair de uma faculdade, você não sai tão cru como a gente saiu. Sim, é verdade. Né? É verdade. Você já tem ali alguém te dizendo que não é simples assim, que não precisa baixar seu preço, que você tem que se valorizar, que você não pode aceitar qualquer coisa. Tem um monte de gente falando sobre isso. Então, se a pessoa saiu crua da faculdade sem saber, hoje não ela quis. ainda tem... É porque ela não quis ouvir, porque ela não quis, né? Eu acho que hoje é mais fácil disso aí. A própria parte de administração de escritório, né, que a faculdade é zero, ainda continua assim. Sim, Né? pois é. Mas a gente tem uma gama de pessoas hoje dizendo que se você não for um bom administrador, o escritório vai falir. Não adianta ser arquiteto. Verdade. A não ser que você queira ficar com um projeto só, casa com um marido rico, com uma mulher rica, e aí fica ali fazendo um projeto por vez, que não vai te levar a lugar nenhum. Você pode ficar em casa, ou é herdeiro, né? Aí você pode fazer um projeto de cada vez, aí vai dar certo. Fora isso, se você não se aperfeiçoar nessa área administrativa, Exatamente. tá fadado ao fracasso. Não, e Não engraçado tem que eu jeito. acho que o mercado hoje em dia ele está muito mais para escritórios de arquitetura do que carreiras em construtoras, né? Porque deu uma caída, né? Sim. Quando eu me formei era o auge, né? Todo Construtora- mundo queria correr para uma construtora, para um escritório Exatamente. grande, né? Eu me formei já achando que eu ia virar executiva de construtora, né? Não, eu tinha umas amigas Até quebrar tudo. que faziam estágio em construtora, né? Enquanto eu fiz E era estágio, um tá? dinheiro Aí bom. às vezes eu ficava né? com uma invejinha, sabe? Eu ficava assim, ai, será que eu vou ser alguma coisa na vida? Sabe? Eu não consegui nenhum estágio desse em construtora. Aí quando elas falavam lá, destaca não sei o quê, né? Coisas que só em empreendimentos grandes você tem. Levantamento, e fazia, enfim. Eu olhava assim, meu Deus. Eu tô fazendo um banheiro. Essas coisas. Não, como é que é aquele que faz a medição? As beauty? Não, o geólogo não. Ele faz a... Topógrafo. Topógrafo. Aí não, porque eu tive com um topógrafo. Um topógrafo na minha vida. Não sei o que, eu ficava assim, será, né? E eu já era mais velha. Era bobinha, mas era mais velha. Então, quer dizer... E eu ficava nessa preocupação. Porque realmente, na nossa época, né... Um tempinho atrás, a grande... Era construtora. Era construtora. Você dava certo se você tivesse uma construtora ou estivesse dentro de uma construtora. Exatamente. E hoje em dia é o contrário. Só que na faculdade não ensina para você chegar nesse contrário que a gente tá agora, que é começar um escritório. A faculdade não ensina isso, gente. Não. Aí tu faz o quê? Começa a bater cabeça, começa a dar orçamentinho de R$1.000 para fazer uma casa. E tem, né? Tem. Então, assim, e aí você começa a frustrar todo mundo. Começa a se frustrar porque... O que você faz com R$1.000? E você, quando sai da faculdade, você começa a aprender com quem está na ponta, né? Eu tive dois processos, né? Assim que eu saí do tribunal, eu comecei a faculdade enquanto estava no tribunal, e aí, naquela coisa, né? Eu preciso sair e tal, não aguento mais. Teve um dia que peguei o catamarã chorando para ir para a Praça 15, que o fórum é na Praça 15, né? E aí, quando eu me peguei naquela situação, não, preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí, no intervalo da faculdade, estava lá tomando cerveja, né? Que rola, né? Que a gente estuda à noite. E aí, uma amiga minha chegou e falou assim... Eu desabafei com ela. Pô, preciso conseguir alguma coisa na minha área e tal, não sei o quê. Aí ela falou, tem vaga lá na loja onde eu trabalho. Aí eu falei, tá, loja de quê? Ela, loja de planejado. Eu falei, aquele negócio que vem de cozinha? É maneiro aquilo. Pô, vê lá pra mim. Ela, beleza e tal. Aí, Vandete, beijo, se estiver assistindo. E aí, beleza, fui lá pro trabalho, tô lá, eu oficiando pra cartório e tal, não sei o que, e o telefone toca. Oi, amiga, tudo bem? Tudo. Consegui pra você começa amanhã. Eu, oi? Que é o que eu tava falando antes da gente começar a gravar. Aí eu tava falando, né, que eu
trabalhei 11 anos no tribunal. E aí ela falou, eu consegui para você. Eu falei, tá, peraí, mas como é que é? E aí ela mandou na lata assim, olha, você vai fazer um curso para aprender a mexer no programa, conhecer o material, e aí depois, se você passar nesse curso, você vai para uma loja. E aí, se você ficar na loja sem vender 3 meses, você é mandado embora. E você não vai receber nada para fazer esse curso. A gente tem que fazer a nossa cozinha. Aí eu falei, tá, peraí, que daqui a pouco eu te respondo. Aí desliguei o telefone, branco, né? Mais ainda. E aí eu cheguei, olhei, minha diretora estava assim na minha frente. Eu falei assim, vamos no McDonald's comigo? Preciso conversar com você. Foi assim. E aí eu conversei com ela, falei, cara, aconteceu isso, você sabe que eu não estou satisfeito de estar aqui e tal, não sei o quê, eu estou muito envolvido já com a faculdade, e apareceu essa oportunidade. Aí ela fez assim, super elegante, ela e tal, não sei o quê. E aí ela falou assim, você não tem férias para tirar? Aí eu olhei para a cara dela e falei, tenho. Aí ela, sai de férias, vê, faz um teste, se não for aquilo, você volta. Falei, tá bom. Aí já voltei do almoço, me despedindo. Gente, olha, foi bom trabalhar com vocês, o pessoal não entendeu nada. Meu Deus! E aí avisei em casa, né? Eu falei, olha, aconteceu isso, eu vou fazer... Meu Deus, você vai sair do TJ, não sei o que lá. E aí comecei o tal do curso. Ângel, que mantinha, né, essa escolinha para treinar as pessoas para ir trabalhar nas lojas dele na época, né, que eram 3 Ângel da Delano. Foi meu mentor, assim, eternamente grato a ele. Além de empresário, ele era um ser humano absurdo. E aí fui lá fazer o cursinho, né, e tal. E aí com uma semana eu liguei para minha chefe e falei, não volto não. É isso que eu quero. E aí, ali, fui trabalhar direto com o Ângel, comecei a trabalhar e eu era muito consciente, né, de até onde eu podia chegar. Né? Até, como é que fala? Você me sabotava um pouco, né? E aí eu falei para ele, não, isso é muito bom e tal, não sei o quê, vem trabalhar comigo. Estava abrindo a loja nova na Roberto Silveira e tal. E aí eu falei, cara, mas eu não sei a parte técnica. Ela, não se preocupa com isso, você vai ter toda uma equipe por trás de você. Eu quero que você esteja junto com a minha equipe nova. E aí foi onde eu conheci Cristiane Tarbach, a galera que trabalhou comigo lá, e foi o meu primeiro contato fora a faculdade, né, com esse mundo de arquitetura. E aí, nossa, foi uma loucura. E aí que eu comecei a ter esse contato com o cliente, e você tem os treinamentos de neurociência, né, de como atender um cliente, dessas percepções. Eu odiava atender arquiteto. Odiava. Que os arquitetos chegavam lá, eu chegava todo solícito, né? E aí, boa tarde e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, aí eu estava falando no início, né, dessa coisa da postura, para quê, né? Não precisa ter. E assim, hoje eu sou amigo de muitos e tal, mas eu não gostava porque eu achava que tinha um distanciamento. Outros não, eu já chegava lá, já botava a bolsa, traz o café e tal, não sei o quê. E outros já se mantinham num certo, sabe, um distanciamento, e aquilo era para mim... A gente depende, né? Um depende do outro. Um depende do outro. Ninguém faz nada sozinho. Exato. E aí, dando essa volta toda para chegar onde eu queria, né? Que eu já estava me perdendo no assunto. Que você aprende com quem está na ponta. Sim. Quando eu estava na loja, né? Enquanto eu estava lá trabalhando na loja, se eu desenvolvi um projeto e tal, não sei o quê, eu chegava e ligava pro montador, que era o cara que era o responsável pelo projeto do arquiteto, pelo que eu fazia, e estava lá executando. Fulaninho, dá um pulinho aqui na loja. Aí o cara chegava todo... Não tinha isso, né? Cristiane fazia isso, Glaucia Bernardes fazia isso, aquela a galerinha que trabalhou comigo naquela época, são meus amores, assim, amigo de vida. E aí o montador, eu falei, quer um café? Sabe?
E aí eu aprendia com os caras lá. Me Falei, ajuda, dá pra fazer isso? Um ou dois parafusos, pelo amor de Deus. Um parafuso Não, segura, você essa acha? larga aqui dá pra fazer, eu preciso fazer uma estrutura aqui, como é que eu faço isso? Porque o cara que tava lá na Ele que ponta é que Perguntando a sabia. viabilidade daquilo, que não adianta você criar uma coisa mirabolante e não ser Não tem executável. como. E aí, quando eu saí da loja que eu fui trabalhar com arquitetura, com projeto propriamente dito, né? Com minha primeira sócia, né, que foi Cláudia Ramalho também. Um beijo, meu amor. Aprendi muito com ela, sou muito grato. Foi aprender também com a galera da loja, porque a Cláudia sabia muito. Só que, assim, a vida de um escritório, você não tem tempo, né? Eu entrei primeiro como estagiário da Cláudia, depois a gente virou sócio. Só que o cara na obra, o mestre de obra, o pedreiro e tal, não sei o quê, você vai aprender aquilo que você desenhou na faculdade lá com os caras. O mestre, exatamente. Então, assim, você... fazendo, né? Exato, você aprende na prática. Não adianta, não tem outra escola. Se tem alguma faculdade que você fala, médico faz residência, aprende na prática, Exato, a gente vai ser sim. diferente... Né? Então, assim, eu valorizo muito a galera e estou aprendendo com eles até hoje. Né? Eu acho que é uma troca. Muito. Tem que Tempo ter essa todo, troca o tempo né? todo. Vamos falar de Tempo todo. prática. Vamos falar de prática. Histórias. Conta pra Reais, gente. inusitadas de obras. O nosso quadro aqui maravilhoso, que a gente adora, né? Que são lições aprendidas. Lições Vocês têm algumas aprendidas. lições, porque a gente sabe, né, que canteiro de obra é um celeiro de coisas inusitadas, É verdade. engraçadas. Tem algum caso? Eu tenho Que a gente... Aquelas histórias que a gente só ri depois, né? Porque na hora a gente sofre. Eu aprendi que realmente quem cala consente. Isso é muito verdadeiro. Mas eu queria fazer um adendozinho do que ele falou aqui, que quando a gente aprende mesmo com esses caras, né, que estão lá na ponta, e eu tive a sorte, né, de começar a fazer aquela minha primeira obrinha lá, que eu não era nem arquiteta, não era nada, já começar com uma galera que está comigo até hoje. Meu empreiteiro é dessa época. Ah, que bacana. E aí a gente cresceu junto, né? Então eu aprendi muita coisa com eles. Então quando eu fazia faculdade, eu já na sala, quando o professor falava uma coisa, eu não é assim que vai. É bem desse jeito, né? Isso não vai dar certo. Que legal. E realmente a gente chega, e hoje eu vejo muito isso com os meus estagiários, né? Quando eles chegam e inventam umas coisas, eu falo assim, mas de onde você tirou isso? Aí ele, não, mas é porque se a gente fizer assim, não vai dar, olha aqui. Aí você mostra ali na obra, caramba, Andréia, não dá. E não é porque eu sei pra caramba, é porque eu tava lá uma vez e fiz, né? E tive, graças a Deus, essa oportunidade de lá no início, essa facilidade, né, de estar junto. Então, realmente são esses caras que botam a mão. Óbvio que ele também aprendeu muito comigo. A técnica, né, que a gente Lógico. aprende na faculdade, as coisas que a gente aprende, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Às vezes, em muitos casos, é nisso que a gente vai se pautar. Numa briga lá, eu vou peitar. Não, meu irmão. Tem que ser assim. É verdade. Mas Mas você, com um bom mestre, você... É uma engrenagem Tá perfeita. feito. Exatamente, né? você Tá decola. feito. Se você tiver um bom... Você resolve por telefone. E aí você É aprende verdade. muito ali fazendo, né? E foi uma das dificuldades que eu tive no meu início, foi essa, me fazer respeitar, até porque eu era mulher, sou ainda, né? Por enquanto, ainda sou, hoje em dia a gente não sabe, né? Por enquanto ainda sou. E Está, mulher. sou Você mulher. está. E no meio masculino, isso é muito complicado, né? Esse meio de obra, né, é todo masculino. Agora tem que estar mudando, né, um pouquinho. hoje eu em acho que dia, mudou um a pouquinho parte já. melhor. Hoje tem muitas pintoras. Na minha época também, quando Né? eu me Mas não formei, era existia, pesado, né? era só homem. Então, assim, fazer esses caras me respeitarem, muitos mais velhos do que eu. Então, assim, como assim essa garota vem pra cá e quer mandar em mim? Eu faço há anos assim e agora ela quer dizer que tá errado? Isso Né? Eu tive uma experiência muito ruim uma vez, que eu tive que mandar um senhor embora, porque eu estava numa obra e ele estava fazendo um banheiro dentro do apartamento, né? Todo que a gente estava fazendo. E o apartamento tinha um corredor comprido, assim, né? E o banheiro social ficava quase que no final. E aí eu cheguei, por acaso, eu chego sempre muito falante, falando alto e tal, mas nesse dia, não sei porquê, eu vim quieta, né? E quando eu entrei, mentira, eu saí quieta. Quando eu cheguei no banheiro, ele estava fazendo, assim, aquelas tubulações que sai a água daqui, aí vai lá para cima, depois vem para cá, em vez de vir reto, eu gosto muito dessa coisa de 90 graus, porque eu acho assim, não é que tenha que ser, às vezes você precisa fazer uma inclinação e tal, de ângulo, mas no geral o ser humano pensa
eu acho que se o tubo tá aqui, ele deve vir reto para cá. E depois de fechado, Na meu hora irmão, de você furar tem uma que, parede, né? tem que ter uma Então, eu lógica. tento sempre fazer de uma maneira que eu acho que a pessoa mais lá na frente, depois que perdeu o projeto, eu morria, né? Ela vai imaginar isso. Então, o meu projeto vem todo dizendo certinho como é que tem que fazer. E eu cheguei lá, estava tudo ao contrário, né? Passando por cima, passando por baixo. Falei, meu senhor, mas que isso? Não pode ser assim e tal. Que era muito boazinha no início, sabe? Hoje eu não sou, não. Hoje eu sou, eu sou bem machinha hoje. Bem machinha. Então, assim, não pode ser assim e tal, tem que ser reto. Não, mas é porque assim é mais fácil? Eu sei, mas você entende que o cliente, blá, 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 olha aqui, vamos fazer. E era um banheiro compridinho assim, aqui era o boxe, né? Essas configurações que a gente tem muito, boxezinho no fundo, né? E ele trabalhando aqui. E um servente que já era meu, um antigão, sentadinho lá dentro do boxe, trabalhando lá. Então, eu de frente pro servente, né? E ele aqui conversando comigo. Então tá bom, dona André, eu vou refazer. A senhora quer que eu refaça? Eu falei, vai gastar mais material. Eu falei, não tem problema. Mas vamos fazer direito. Então tá bom. Saí. Quando eu chego no final do corredor, eu lembrei de falar uma outra coisa com ele. E voltei. Nisso eu voltei quietinha. Mas sem querer, não foi de propósito. Eu voltei sem... Quando eu chego no banheiro, ele tá pro meu servente. Essa mulher maluca? Tá achando que eu vou trocar isso tudo? Uma hora dessa? Eu vou passar um cimento aqui por cima e tal. Eu duvido ela descobrir que eu fiz, não sei o quê. O meu servente, assim... Ele tava de frente pra mim, né? E branco, tadinho. O bichinho preto tava branco. E ele, que é maluca? Não sei o que, eu vou passar um cimento, ela não vai ver nunca. Duvido ela descobrir isso, não sei o que. Aí, quando ele virou pra mim, eu falei, seu João... falei o nome. Seu João, desculpa. Nem sei onde tá seu João. Mas tem muito João, né? Seu João, pega suas coisinhas e vamos embora. Ele, mas ela vai me levar pra onde? Eu não vou levar o senhor pra lugar nenhum, o senhor vai pra casa, seu João. Mas por quê? Acabou o serviço hoje? Não, acabou pra sempre, seu João. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Mas eu percebi que naquele momento, se eu não fizesse aquilo, ninguém mais ia me respeitar. Né? Eu ia ouvir aquilo toda hora, todo mundo ia fazer o que seu João fez, por que a gente não vai fazer? Ela não falou nada. Né? Já era difícil, né? Então, a partir dali, eu comecei a me colocar diferente, sabe? Me colocar como eles. Por isso que eu falo que a minha sou meio machinha, porque eu chego igual a eles. Se bota o pé na porta, eu boto o pé na porta. Se grita comigo, eu grito com eles. Vamos sentar todo mundo. A gente ensina como as pessoas podem nos tratar. Sim. A gente Nesses se permite. momentos, a gente ensina. Eu passei por 2 situações parecidas do seu João. Vou usar esse codinome. O seu João. Um foi com um cliente que eu estava começando, depois que eu saí da sociedade, estava começando carreira solo, e aí eu fui contratado e tal, fiz o projeto e tal, e o cliente falou assim, não, tem um empreiteiro, um pedreiro, né, na época, que vai fazer a obra. Já trabalhou com a família, eu falei, que bom que é uma pessoa de confiança. Aí cheguei lá, era um seu João, né, troncudinho e tal, não sei o que e tal, bigodão, assim, sabe, fechadão, assim. E aí eu fui, não sei o que, o senhor vai fazer isso. Aí peguei, ele nunca tinha visto um projeto, acho que não tinha aberto o projeto. E aí eu expliquei o projeto todo para ele e tal, não sei o que. Eu falei, qualquer dúvida, meu telefone está aqui. O telefone está aqui, só me liga, eu vou fazer o acompanhamento de obra e tal, não sei o que. E aí a obra começou, chegou na negócio da bancada e os clientes pediram para personalizar, porque não tem mais essa coisa tipo, né, que a gente aprendia, né? Porque a bancada é 90. Não é. Se o teu cliente tem 1,20 m, você vai fazer uma bancada de 90, não existe, né? Enfim. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, bancada aqui e tal, não sei o quê. E aí tinha bancada, fronte, armário, tudo planejado, já comprado, com aquelas alturas, né? Aí passou, cheguei na obra, tava a bancada bonitona lá. E aí, ficou bonitão, né? Então, não sei o quê. Aí eu olhei, aí sabe quando você, né? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Ele, não tá errado. Eu falei, não, tá errado. Aí peguei o projeto, olhei pra bancada, eu falei, me dá trema. Tá ótimo, seu João. Aí tava tudo errado. Aí tava tudo errado. Assim, não ia dar o front, o armário ia ter que ser reduzido, ia dar uma confusão danada. Aí eu cheguei e falei assim pra ele, olha, seu João, tá errado. Aí ele, não tá, é assim que faz. Eu falei, tá, é assim que o senhor faz. Mas como o cliente quer, tem que ser assim. E aí eu cheguei e falei assim, olha, sabe por quê que tá errado? Porque o front já foi encomendado uma pedra inteira, vai ter que ser reduzido. O senhor vai ter que cortar aqui e vai ter que explicar para o cliente por que vai ter que ser cortado.
Depois, o armário não vai dar, o armário já foi comprado. Sabe quanto foi o armário? Aí eu falei o preço para ele. Aí ele foi abrindo o olho, eu falei, eu não estou aqui querendo competir, tirar seu trabalho. O que eu estou fazendo aqui é para ajudar o seu trabalho a fluir de uma maneira mais rápida, mais prática. Você é muito educadinho, E aí, gente. só que o cara era maneiro. Só que assim, ele nunca tinha trabalhado com arquiteto. Não sabia nem E aí, aí ele coçou a cabeça e disse, você está com a razão. Falei, faz isso, depois eu volto aqui, a gente confere, vai dar tudo certo, não vai dar problema, não vou nem falar com os clientes. Aí ele, beleza. Aí ele refez. Aí 2 dias depois eu passei lá, falei, tá tudo certo, tá perfeito. O restante do material chegou, ele não teve retrabalho. Aí eu cheguei e falei assim, tá vendo? Tomando café, né? A garrafa térmica lá dele. Eu falei, tá vendo? Isso aqui não sei o quê. Não, tá certo, tá certo. E aí a gente ficou amigo. Que Então, se eu tivesse já chegado de ponta e tal, não sei o quê, eu expliquei para ele. Só que tem, aí a segunda história, você tem que se posicionar. Né? Eu sempre tratei de igual os meus funcionários. Eu acho que não tem essa coisa de eu me posicionar igual eu trabalhava na loja, que o arquiteto chegava, né, se colocando numa posição. Cara, é humano, o cara é profissional, estou aprendendo com ele, então eu me coloco muito de igual para igual, sabe? Trato bem e tal. Não vou deixar passar do limite, assim como eu não vou passar com o limite com um profissional. Eu acho que é uma relação respeitosa. Mas você não precisa tratar mal ninguém, né? Esse é o ponto. E aí eu cheguei numa outra obra e tal, um período anterior, e aí eu estava lá e tal, e eu andava com aquelas bolsas que a gente ganha de loja, como mochuário e tal, não sei o quê. O que eu fazia? Eu botava notebook e tal, não sei o quê, pasta, treino e tal, não sei o quê, e aí botava a bolsa aqui. E aí andava e tal, não sei o quê, com a bolsa e tal, não sei o quê. E aí, sabe o que você escuta? Sabe, assim, bem... E aí eu conheci a equipe toda, né? E o rapaz do GC, o seu João, que estava trabalhando com gesseiro, e aí era novo, não conhecia. O meu gesseiro tinha chamado o sobrinho e tal, para ajudar e tal, que rola essas coisas, né? A família toda. E aí, e aí eu passei e escutei uma risadinha e tal, não sei o quê. Aí, beleza, aí eu fui... Fiz o que eu tinha para fazer e tal, voltei, passei de novo e tal, não sei o quê. E aí teve um momento que daí eu já não fiz igual você, eu não voltei sem querer. Eu parei na intenção e escutei. Arquiteto, a bolsinha lá, quem que vai segurar a bolsinha do arquiteto? Aí quando ele terminou de falar, eu voltei para o meio da obra, eu falei, aqui, meu amigo, qual o problema? Com aquela voz... A gente dá aquela impostada, né? Aí eu falei assim, meu amigo, qual o problema? Mas assim, não alterei a voz, falei sério. Eu falei assim, cara, eu trabalho com todo mundo aqui há muito tempo, você está trabalhando a primeira vez na minha obra. Nunca tratei ninguém aqui indiferente, nunca humilhei ninguém aqui, por conta de ser um pedreiro, de ser um ajudante, de ser um servente. Aí eu fui colocando a galera no lugar. Porque eu precisava intervir naquele momento, porque ele já tinha passado do ponto. Sim. Eu falei, que intimidade que você tem de fazer comigo ou com qualquer outra pessoa em qualquer situação, de ficar zoando porque eu estou usando a bolsinha assim ou assado? Quem é você? Aí ele, não, senhor, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, deixa eu terminar. E aí falei. Falei, olha só, estou ligando agora para o fulano de tal, que era o meu gestor oficial e tal, falar que eu não gostei do seu comportamento aqui. E aí, eu não gostei das outras risadinhas também, não. Tem alguém insatisfeito? Você está insatisfeito de estar trabalhando aqui? Pode ir embora agora, que se você saindo, eu coloco mais 5 aqui dentro. E aí ficou aquele silêncio, né? Falei, tá resolvido? Mais alguma questão? Aí ele, não, desculpa e tal, não sei o quê. Falei, beleza. Aí continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, zerou o assunto? Que deu café. E aí peguei o café e tal, mas naquele momento, sabe, você tem... Não cheguei a demitir, porque o cara não estava fazendo nada errado. Ele não falou que ia tampar. A gente já entendeu, né? Que a cruela sou eu, né? Ele não ia jogar gesso no que estava errado. Mas assim, naquele momento eu tive que me posicionar. Senão e assim, ia virar... eu imagino isso com mulher, né? Tipo, não sei o quê, eu vejo isso, né? Na academia a gente vê, né, um professor falando, né, enfim,
Mas a gente tem que mudar esse cenário. E tem situações que a gente tem que se posicionar. Mas a Andréia começou a falar do negócio que ela pegou e fugiu do assunto. Entendeu? Quem cala fugiu Quem do cala assunto. Vamos lá. Eu peguei uma cliente que... Ela me viu fazendo uma obra no prédio dela. Ela me viu fazendo obra no prédio dela, foi assim que ela me conheceu. E aí me chamou para fazer uma obra no outro apartamento dela, em Copacabana. E aí, tá bom, passei o orçamento, fui lá, fiz a visita, né, direitinho, passei o orçamento, ela, ok. E ela estaria viajando para Amsterdã, no início da obra. Então, a gente ia começar, ela ia viajar um dia antes da gente iniciar. Tipo, a gente ia iniciar na segunda, ela viajou no sábado ou no domingo. E na sexta-feira a gente conversou, estava tudo certinho, ela deu a entrada. Pagou o né? sinal, Pagou né? o sinal, né? Eu passei a listagem dos meninos que iam trabalhar para poder mandar para o condomínio, RT, tudo isso foi feito na sexta-feira. E ela tinha até me dito que estava fazendo outros orçamentos e tal, mas que estava tudo certo comigo. E, bom, preparamos a equipe, né? No sábado, tinha uma reunião com o empreiteiro, separamos quem ia, quem não ia, a gente separa material já para levar para o primeiro dia, né? E fomos. Cheguei na segunda-feira, minha surpresa, quando eu abro a porta, tinha um cara trabalhando. Não era seu João, o Severino, quebrando. E aí eu olhei aquilo, né? Os meninos, coitados, tava com 4 rapazes. Não, frisa isso. Pra câmera. Tinha uma outra equipe fazendo a obra que ela tinha acabado de ser contratada. Tinha um cara quebrando a cozinha toda. E aí eu falei pra ele assim, meu senhor, mas o senhor é da onde, né? Eu falei, não, De onde surgiu? O que o senhor tá fazendo aqui? Quem é você? O que o senhor tá fazendo aqui? Aí ele olhou pra mim e tipo assim, idiota, eu tô fazendo obra, né? Você tá vendo? Com aquela cara assim, né? Bem, eu tô fazendo a obra. Eu falei, tá, mas o senhor tá quebrando, assim, quem foi que falou? Não, porque a arquiteta mandou, eu falei, Jesus, tem uma arquiteta. Sou eu, né? Tem uma arquiteta, porque eu não tinha mandado, assim, projeto pra ela não tinha isso. Como ela ia viajar, a gente passou o projeto, né? Eu passei com ela e tal, mas ficou tudo comigo. Era a minha equipe que ia fazer, então ela não levou nada. Então não tinha nem como ela dar pra ele um projeto. Eu falei, tem uma outra arquiteta. Mas aí é que eu achei que realmente tinha uma outra arquiteta. Aí, óbvio que eu aproveitei, fiz um vídeo pro Instagram, né? Brincando isso, né? Porque eu falei assim, cara, vou começar uma obra que já tem uma arquiteta fazendo obra, né? Eu falei, não tem condição. Eu falei, meninos, vamos recolher tudo, né? E vamos embora. E aí ele ficou lá, e ele estava todo alojado mesmo lá. E aí, como ela estava em Amsterdã, eu não conseguia falar com ela, porque ela estava fora de área, né? Então o telefone dela não pegava, só ia conseguir falar com ela à noite. Então eu tentei algumas vezes, não consegui, eu falei, bom, vamos embora. Peguei tudo, recolhi os meninos, aí fomos para casa. À noite, conversando com ela, não, o cara fez uma proposta para ela e ela não respondeu. Ela, não, Andréia, é você. Esse cara deve ser o rapaz que trabalha pro cara que me vendeu o apartamento, que eu pedi a ele, né, uma proposta, mas eu não fechei nada com ele, não. Falei, então tá bom. Não deu resposta, inclusive. Não deu resposta nenhuma. E no dia seguinte volto eu com todo mundo, porque essa mulher é maluca, né? Porteiro, essa mulher vai tentar de novo invadir a obra alheia, né? E lá fui eu. Eu acompanho ela direto e quando eu vi o stories, eu falei, gente, sabe quando você volta várias vezes, tipo assim, isso tá acontecendo? Eu falei, cara, ela precisa escrever um livro de contos. E aí eu cheguei lá e falei com ele, eu falei, senhor, olha, eu tive contato com a proprietária e tal, e ela falou pra mim que não fechou nada com o senhor, que ela fechou comigo e tal, então assim, quem foi que fechou com o senhor? Aí ele, não, eu passei o orçamento pra ela não falou nada pra mim, ela tinha aceitado, então ou seja, passou o orçamento do seu cliente, ele não respondeu, vai lá. Vai que tá fechado, é Tá certo, fechado. tática, É aquela entendeu? pessoa otimista, o copo 50% cheio, 50% Me é liga para vazio. O mais dele é sempre cheio, né? Agora pra mim tá cheio, sempre cara. cheio o copo Agora eu tô aqui pensando Mandei. quanto cliente eu deixei de iniciar a obra porque eu não tive resposta. Não é? Quantas propostas, né? Que a gente Respondeu. viu. Foi erro meu, então. A cabecinha dele era realmente isso. Sabe aquela pessoa que fala com verdade? Você vê que tá falando, mas ela não respondeu pra mim, então tá tudo certo. Tipo assim, ela não falou que não, então ele assim. quebrando, sabe sei lá o que ele nem sabia que tava Tudo, quebrando. já tava tirando os azulejos, a parede, da cozinha toda. Tava ele lá quebrando com uma arquiteta, que deve ter sido eu. Ela deve ter comentado alguma coisa com ele. Eu falei com a arquiteta, Você eu acho que a gente pagou vai o dia tirar essa dele? parede.
Você pagou o dia dele? Ele Não. trabalhou 2 dias. Adiantou seu serviço, adiantou André, meu pelo amor de serviço. Deus. Tadinho. E aí ele foi embora. Aí eu não tipo sei o assim, que ela foi embora. resolveu com ele, assim, eu já não sei. Mas... Não, sim, mas aí ele foi Aí ele embora. foi embora, pegou as coisas dele e foi Tadinho, embora. aí Foi triste, mas... Gente, isso é muito engraçado. Muito. Não, tem umas cara. coisas que só realmente, eu acho que só acontece comigo. Eu vou falar do pombo de novo, vamos falar do pombo, né? Ai, meu Deus. Tem umas paradas que só comigo mesmo. Mas isso tudo eu acho que é vivo, né? A nossa profissão é muito viva, né? Muito rica. A gente lida com Não muita é gente. nunca É tem um muito dia igual ao outro. surpreendente, Nunca tem um dia E igual ao eu outro. tem tenho rotina. rotina trabalhando com pessoas diferentes, com situações diferentes, né? Então a gente vê muita coisa inusitada. E a gente Pessoas tem que pensar rápido, né? de culturas muito diferentes, né? De estágios de econômicos também. Então você vê de um tudo, cara. Tem coisa que você fala. Eu tenho um pedreiro meu que no início ele não comia do meu lado, morria de vergonha. Então ele passava o dia inteiro sem comer se eu ficasse na obra. Tadinho. Aí eu comecei a aprender que eu tinha que sair para ele comer e depois voltava, né? Até que um dia eu falei, pá, não dá nem pra falar, você vai fazer dieta, porque o bichinho é magrinho pra cacete, né? Mas podia ser eu, né? Ao contrário. Mas, então, são coisas assim que a gente vai vendo, se surpreende, né? Que não é possível ter uma pessoa assim. Tem um cara que vai achar que não responderam, então tá na hora de começar a obra. E o pombo? Tem um monte. Ao pombo eu fui atropelada 2 vezes por um pombo. Eu acho que foi pombo diferente, né? Porque também é muita perseguição. Eu fazia faculdade de Direito na época, na Praça 15, ainda tinha aquela pista ali, não tinha mergulhão. E aí eu tô andando, assim, de repente eu senti um troço na cabeça. Aí minha, quando eu olho pro chão, um pombo. Só que eu era nova, né? Morri de vergonha. Saí dali, falei, caramba, quem é atropelada por um pombo? Ainda matei o bicho, né? Mas ele que me atropelou. E fui seguir a vida. E eu sempre contava essa história, brincando, né, pra todo mundo, sempre, porque eu acho muito inusitado, né? Não sei. Se for ruim, você corta. Aí, uma obra, a gente uma obra, terreno, assim, aberto, né? Era em Mesquita. Era um hospital veterinário que eu estava fazendo. E aí era construção mesmo, a gente estava levantando o prédio e tal. E eu tô lá no meio, né, daquelas fundações e tal, conversando com ele. De repente, um troço na minha cabeça. Quando eu olho o pombo, eu falei, não é possível. Aí meu empreiteiro, esse que eu falo, né? Que Jorge, eu digo que Jorge é meu terceiro braço. Eu tenho meu pai, 3 homens na minha vida. Meu pai, meu marido e Jorge. Então, Jorge virou pra mim e falou assim, Dona Andréia, a senhora tá matando pombo direto. A senhora vai continuar matando pombo, Dona Andréia? Até Mas eu não mato. Eles que me agridem. Mas eu nunca vi, igual tipo raio. Então, eu acho que raio eu não morro, né? Porque 2 pombos na mesma cabeça. Coincidência não suficiente. E na cabeça, né? Não foi nem no ombro, foi os dois na aqui, cabeça. menina. Isso que me E, gente, traumatizou. já procurou no Google? Não, nem quero. significa? Inclusive, se você souber, não diz. Tem coisa que eu prefiro não procurar, juro mesmo. Eu sou daquela assim, eu tô com uma dor aqui. Doutor, tô com uma dor aqui. Toma isso, eu vou pegar e vou tomar. Jamais eu vou na internet procurar. Dor no braço é o quê? Eu procuro. Dor no braço com remédio tal, pode. também, né? Deus me livre, não quero saber. Tem gente que sabe pra mim. É igual assim, não E vem eu ligo perguntar. pro meu marido, mas vou morrer. Sempre recebendo diagnóstico de... Não, eu quero que o meu cliente acredite que a fundação dele tem que ser tal, quando eu falo, porque eu tenho conhecimento de causa. Então eu tenho que acreditar no médico, eu tenho que acreditar no ginecologista, tem qualquer um, entendeu? Que eu acho assim, é mais uma preocupação na minha cabeça, então eu não vou fazer. Eu vou procurar aquilo que eu Sofrendo por realmente antecipação e preciso. muitas vezes tipo que ele estava necessário. brincando, você fez um tratamento, funcionou? Então eu vou. Simples assim. Agora, tá na internet, não tá. O cara usa tal medicamento, não usa. O cara faz... Não quero saber. Quero só que resolva o meu problema, entendeu? Não vou pesquisar, não vou virar. Se todos os clientes fossem assim, né? Eu sou. Não, cliente não. Porque o cliente a gente fala, né? Não, é isso aqui. Mas o meu vizinho fez aqui embaixo, né? Ótimo. Ficou Deu muito super bom. certo. Deu super certo. Aí eu resolvi mudar todo o projeto. Lembra? Aí, gente, Depois de aprovado. Depois de aprovado? Depois de aprovado, executando. Aí, Executando. gente, assim, pra que contratou a gente? Não sabe. E no apartamento dele passava uma tubulação que o morador anterior tinha feito que não passava no de baixo. Então não era a mesma coisa exatamente. Era a Gente, mesma coisa, mas aconteceu. eles têm essas horrível, referências, e a gente horrível. assim, pra quê? Mas eu acho que é um perfil que eu acho que vai na corrente, tipo assim, vamos contratar o arquiteto. Só que ele não quer. Sim.
Ele podia ter contratado um engenheiro para construir a fundação da casa, alguma coisa, mas você não precisa de um projeto interior, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Eu fiz uma casa em Itaipu, né? Projeto, e tal, não sei o quê. E aí, chegou na hora de detalhar interior, né? E você faz projeto de iluminação, né? Detalhamento imobiliário, você faz todo aquele estudo em cima da rotina dos caras e tal, não sei o quê. E aí, começou a obra, né? Eu vou precisar de tomada aqui porque, né? O ponto de iluminação do armário. A clarabóia do banheiro, não sei o quê, vai a iluminação, o raio do sol, não sei o quê, vai na banheira. Aquelas loucuras, né? Que a gente tem que enfrentar. E aí, beleza. Aí, chegou e falou assim, e o projeto de gesso? Então, não, tá aqui, vai fazer muito pouco detalhe de gesso e tal, não sei o quê. A casa é completamente contemporânea, linhas retas e tal. Não vou botar sanquinha, essas coisas, né? Enfim, passou. Mas sabe aquela semana que você se ausenta porque ainda está nos processos e tal, não sei o quê? Ele me contratou um gesseiro. E aí, o gesseiro foi na obra, viu aquilo, né? E falou, não, teto todo liso, só com cortineiro. Pô, seu fulano, vamos botar um rasgo aqui, uns rasgos em L se encontrando e tal, não sei o quê. Isso eu fiquei sabendo depois, né? E aí, cheguei na obra, aí tava olhando, aí eu olhei para a fachada, fiquei olhando assim para a fachada. Aí eu falei, eu acho que eu estou delirando ou essa fachada está dando careta para mim. O que acontece? Tinha, né, as molduras, né, os elementos arquitetônicos na fachada para criar os volumes e tal, né? Vazio, cheio, aquelas coisas todas para brincar com a volumetria. E aí tinha, no segundo andar, tinha a porta com as duas arandelas e tal, não sei o quê. A iluminação bem pontual. O que o gesseiro fez? Que o cliente gostou da ideia do gesseiro, botou dois recortes quadrados com iluminação indireta no teto, um em cada quina da porta, né? Alinhadas assim na quina da porta. Só que quando você olhava do lado de fora, o elemento, né, estrutural da casa virou o cabelo, né? A fachada da casa era o rosto, né, a face, e aí ficou uma carinha com aquele rosto gigante, com aquele cabelo, com uma boquinha, que era a porta do quarto de casal, com os dois olhinhos tristes. E a cara fazendo assim, triste. Aí o cliente estava, juro por Deus. Aí eu cheguei pro meu cliente, aí ele já estava na obra me esperando, eu falei, vem cá. Para aqui do meu lado. Assim mesmo, juro. Falei, fulaninho, a casa tá dando careta. Aí sussurrei assim pra ele. Falei, o que aconteceu? Aí ele, Eu falei, olha isso aqui. Aí peguei o celular, fotografei a casa. E aí ampliei, né? Deixei só o recorte do rosto. Rostinho. Falei, aí ele, não, você não gostou? Aí eu entrei. Quando eu entrei, era rasgo no teto inteiro. E se deixar, ele botava luz azul e verde ainda, né? E aí eu chamei... Não, porque o gesseiro trabalha com muita obra, muita casa ali em Cambuinhas, e aí falou que tá na moda lá. E aí eu falei... Ai, gente, na dor, né? Aí eu cheguei e perguntei pra ele. Aí foi aquele caso que assim, a gente estava conversando, acho que foi antes, né, da conversa. Eu já estou conversando há tanto tempo. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, eu falei, olha só, não vou fotografar não e nem quero que você fale, eu não vou assinar. Sei. E aí eu não fiz mais. Eu E larguei, ficou daquele jeito? Larguei. Você abandonou? Abandonei, porque não tinha condições. Porque eles pegavam muita informação de Pinterest, essas coisas todas. Sim. Não foi só muita isso, coisa eles foram legal. cagando. Só que dentro do projeto que eles escolheram, da proposta que eles queriam, muita coisa não dava. Não dava para colocar. Não cabia, né? Lógico, tem gostos e gostos. Sem contexto, né? Uma coisa Que você chega e fala assim, vira o cliente adora um revestimento cor de abóbora com bolinha preta. Cor de abóbora é horrível, né? Eu entreguei a idade. Coral com bolinha preta, né? E aí você vai pegar o coral com bolinha preta e vai deixar da melhor maneira para o cliente utilizar aquele coral. O projeto não vai ficar com a sua cara, vai ficar com a cara do cliente. Só que a proposta, a leitura do que eles queriam, do que eles compraram,
do que eles estavam executando era uma. E muita coisa do que eles estavam fazendo depois, por conta de referência, era referência de arquiteto. E não Tinha nada a cabia. ver no Não seu cabia no projeto. Revestimento 3D em volta da piscina inteira. Ah, Então, assim, o cara, ele pode até curtir aquilo naquele primeiro momento, mas daqui a um tempo ele vai enjoar daquilo. E ele vai ter que fazer outra obra de uma casa recém-feita. E aí tem que chegar um ponto que você, assim, ou você dá continuidade, tipo assim, sabe? Faz o que Ele quiser, né? tá me pagando acompanhamento de obra, eu tô ali e tal, não sei o quê, Ai, e você vai entregar de qualquer maneira. Mas, assim, era muita coisa não, isso é real. que eles não... Eu tenho certeza que eles não vão curtir. Essa semana Sabe? eu Eu também tive que já comprar uma abandonei um tinta. projeto. Eu tive que comprar uma tinta que eu odeio, salmão. Eu odeio salmão. Mas é meu, né? Não é que não use e tal. E aí eu liguei para loja de tinta e encomendei tudo, né? E falei, olha, aí tem 2 tintas para comprar. Palha, que eu também não gosto muito, e salmão. Mas se você disser para alguém que eu indiquei esse salmão, eu vou inventar uma história tão cabeluda sua, que tá fazendo cadeia, que eu duvido que alguém não vai acreditar, porque eu sou arquiteta, você é a vendedora da loja, entendeu? Então vai todo mundo acreditar em mim. Ela, caraca, cara, só você, André. Tá bom, não vou contar pra ninguém que você indicou salmão. Mas Eu falei, por é favor. aquilo que você estava falando. Por que contrata? O cara já está sabendo que ele não vai aceitar nenhuma sugestão. Por mais que você se dedique, por mais que você explique, por mais que você mostre, ele sabe que ele não... Tipo assim, o cara tá só para estar. Sim, Entendeu? só para dizer que tem. Só para dizer fazendo que tem. figuração. Porque ele sabe que ele não vai acatar nenhuma sugestão, por mais coerente que seja. Ele vai fazer da cabeça dele, e na cabeça dele o cara não sabe de nada. E não foi comigo. O problema não era a minha assistência, né? O meu acompanhamento, o cuidado que eu estava tendo com ele. Ia acontecer com qualquer profissional. Era o cliente. Assim como você... Né? A gente, como profissional de arquitetura, de design de interiores, enfim, que a gente sempre navega nessas coisas, quando a gente vai para um outro profissional, né, que a gente precisa de um serviço de outra área e tal, não sei o quê, você fica assim, será que o cara não tá, né? Você, às vezes, dá uma duvidada se o cara, de repente, não mostra autoridade no assunto, conhecimento, né? E você fala assim, não, se ele fizer assim, né? Mas... Quando a gente parte para contratar um profissional, é o que a Andrea estava falando. Se você contrata um profissional, cara, ele é autoridade naquilo. Exatamente. Né? Você não vai tratar de coração com um clínico geral. Né? Você não vai tratar de um exame, de um problema de visão com... Dermatologista. Mas se o cliente chegou e fala assim, vem fazer uma visita e tal, não sei o quê, porque eu já passei por 3 arquitetos, mas não deu jeito, nenhum deles foi bom. Daí eu já era também. Não queira ser o quarto Não a dá. ser eliminado. A profissão minha hoje demanda tá muito alta. Nunca mais Esse atendo povo hoje em dia não tem arquiteto igual antigamente, menina, mas ó, passou por mais de um arquiteto, não tem problema de arquiteto. Você viu que o problema não é o arquiteto. Ou então quando vai pedir orçamento, né? Olha, eu tô fazendo vários orçamentos, né? Com outros arquitetos também. Aí você me faz... Não, as Nem pessoas perguntam espera. assim, qual é o seu Não sonho de começa, eu já consumo, tô- né? Qual é o seu sonho de consumo na profissão? Hoje é dizer não. Isso. Eu quero poder, Eu assim, acho um luxo. eu quero ter esse prazer, sabe? Eu quero te contratar. Selecionar, né? Não quero você. Eu não te quero. Gente, É um que sonho. delícia receber vocês aqui. A gente amou demais. Vamos falar não dos foi? nossos- Vamos primeiro presentear. Presente. Ela já queria ficar com o presente pra ela, né? Tipo assim. Ela tava ali quietinha. Escondida, quietinha. A gente deu um presente. Gente, isso aqui é uma escultura Ai, que linda. lindíssima. Ai, do que bacana. Rude pra vocês. Vocês já conhecem o Rude. Sim, Não, o Rude é um tem querido. algumas coisas dele em casa. Lindo. Eu também tenho Ai, obrigado. É o calçadão de Copacabana junto com o calçadão do Leblon. Ipanema. Lindo. Ipanema. Ipanema. Ficaria bom 2, assim. Dois fica ótimo. Fica bonitinho, assim. Gente, Eu o tenho Rude uma pilastrinha. Não, e o Rude é um Tá querido, bom. né? Ele é um ser humano demais. iluminado, ele é né? um amor, assim. É. E ele é Rude, nosso querido. parceiro Não, aqui, e ele tem ajuda umas a ideias gente. muito legais. Olha que legal. Né? Modernas, Inclusive, a incríveis. gente tá com um quadro, uma escultura dessa num projeto nosso, só que em tamanho
São lindo. 4, Ai, que assim, maneiro. ficou muito legal. Ficou tipo um painel, ficou lindo, gente. Ele é o cara. É mesmo. Não, obrigado, muito legal. E é um presentinho também, um mimo para os nossos convidados, que ele entrou, né? Ele também já veio aqui, não sei se vocês assistiram. Foi um episódio super bacana também, né? Pra vocês terem na casa de vocês e sempre lembrarem desse momento aqui. tadinho. Lembrarem do root da gente. Olha, Tá? vocês vão lembrar sempre que tá no YouTube, vocês vão poder ver sempre. É isso aí. E também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Vilarejo Conceito, vocês conhecem? Muito. Muito, né? Tô sempre lá. Muito. Não, eu costumo dizer que... Não acho que não é moral de dizer nada, né? Agora. Não, Pode não- dizer. Todo Não, mundo fala. Muita gente me pergunta hoje, assim, que sem falsa modéstia, né? Não tô aqui falando nada, mas como é que a gente chegou em pontuação em Cadem, né? Como é que a gente ganha prêmios e tal. E eu costumo dizer que foi muito natural para mim. Como eu faço obra, né? Eu nunca foquei muito nessa coisa de interior, né? Da finalização do trabalho, que é o que às vezes a gente consegue, né, ganhar um pouco mais em prêmios e tal. Nunca foi o meu forte. O que me fez chegar, né, a ganhar esses prêmios é a fidelização com essas empresas. E a Vilarejo é uma delas. Você ter bons parceiros fazem com que você, independente de prêmio ou não, você vai sempre comprar com ele. Se esse cara te garante uma entrega boa, te garante um pós-venda, não tem por que eu trocar. Né? Eu acho que hoje isso é que faz a diferença nesses patrocinadores que vocês carregam. Né? É essa credibilidade que eles têm e esse atendimento, principalmente pós-venda com a gente. Tipo, deu ruim, eu acho que vocês falaram isso ainda agora, né? Como é que a gente resolve? Exatamente. Depois a gente vê de quem que é a culpa, Importante é resolver. de onde veio, o que aconteceu e tal. Vamos resolver primeiro, vamos deixar o cliente satisfeito. tá tudo bem, aí vamos sentar e vamos resolver. Né? A gente tem, então, e essa garantia, né? Esses fornecedores que foram me dando essa garantia foram que fizeram eu chegar assim, né? E hoje, de repente, vocês estarem chamando a gente aqui, ser conhecer conhecida vocês, a ponto de você claro. chamar. Mas é esse tipo de cliente, de fornecedor, né? Que fideliza esse processo, que realmente é parceiro, né? Que você sente que você pode jogar na mão dele, pode inclusive brigar por ele, porque muitas vezes a gente tem que brigar, porque nem sempre é o menor preço. Sim, Né? A gente fala verdade. um pouco de valor também, né? Mas não é sempre o menor preço. Mas a gente não carrega só o produto, carrega toda uma roupagem ali de pessoal, de atendimento, né? De serviços que às vezes a gente tem essa possibilidade de chegar para ele e falar, não, cara, vale a pena você pagar um pouquinho mais. Sim, quando eles não Né? cobrem, que muitas vezes eles, isso aí, né? não tô nem questionando isso, né? Porque realmente, hoje em dia, tem cliente que fala assim, ai, vou lá não, a Vilarejo é muito bonita pra mim, não sei o quê. Vamos fazer um orçamento? Assusta, Deixa né? eu fazer o orçamento. Ai, caramba. E chega lá, é uma delícia, porque você é bem tratado, tá num lugar Lógico. fresquinho. Independente você do pode ver valor da tudo. compra. Exatamente. Né? sempre muito Eles bem são, tratado. eu sou Incrível. parceiro deles, né? Tenho orgulho de falar isso. E eu, assim como o André, independente de pontuação ou não, aquele fornecedor que ele é parceiro, a gente é fidelizado. Sim, Né? uma A tranquilidade. A porque tranquilidade é que a o gente seu precisa, nome né? que você está indicando isso para o seu cliente, fala assim, retaguarda. olha, você vai comprar com esse fornecedor, porque qualquer problema que a gente tenha, e vai ter, né, aquilo que eu estava falando, a gente vai conseguir resolver. Verdade. O cara não vai deixar de atender o telefone, né, se precisar vai trocar uma sumir, peça, vai alguma coisa, a gente vai conseguir, vai entregar. A gente tem o telefone gente- do dono. Eu tenho o telefone do dono. Isso faz toda a diferença. Muita Faz, diferença. faz, A gente faz nem sim. usa. Nunca usei, graças a Deus. Mas se tem. precisar, eu tenho. É uma Entendeu? segurança. Isso é bom demais. Independente de ser meu amigo ou não, né? A gente tem esse acesso. Exatamente. Isso é excelente. Pra E é gente, muito fácil da bom. gente falar do Vilarejo que a gente não precisa falar. Que todos os convidados falam. É sempre assim, não é? Na hora de falar. Na hora de a gente vai falar da Vilarejo, os convidados falam. Tá vendo? E pra você ver que é uma coisa boa, né? E aí a gente gostaria de agradecer também a Delano, que é a nossa parceira, que acredita muito aqui no Também. propósito do podcast, nos super apoia, né, o tempo todo. Delana maravilhosa, A gente assim, gosta super... muito. Comecei também. lá. É. Você começou verdade. lá, A sua super história lá. passa pela É. Delano, seu início, Tem né? essa empresa tem um significado muito íntimo, né? Desde o início né? O nosso saudoso Ângelo foi quem
sabe? Me pegou no colo e falou, vai. Então, devo muito a essa empresa. Que bacana. Nesse momento quentinho, acho que eu consigo, né? Tá com o coração abalado, sentimento. Gente, daria tranquilamente pra gente ficar mais 1 hora conversando. Fácil. Né? Fácil. Faltou assunto. Faltou. Podia falar mais. Mães. Deixa o arroba de vocês pro pessoal que tá em casa, assim, também. Sim, meu arroba. Entendeu? Andréa Silveira Arquitetura. Andréia com I? Não, Andréa. Andréa Silveira Arquitetura. Isso. Vocês me acham no Instagram, tatomiranda.arc. É isso, Mesmo. gente. Ai, eu não queria dar Muito tchau. obrigada por terem Obrigada, vindo. a gente adorou também. Nós Quer dizer, a amamos. gente adorou. Não, Gostou, foi uma né? delícia. Foi uma delícia. Gente, vocês, é Obrigado, uma delícia. sucesso, A mais gente poderia sucesso pra tranquilamente ir vocês. pra uma mesa de bar agora e ficar horas. Vamos! Eu topo. Mas recebo o sucesso. Fala de novo. porque eu- Sucesso, Obrigada. sucesso pra vocês. Sucesso pra vocês também. Sucesso pra todo mundo, né? Pra Sejamos todos felizes. nós. É Isso isso aí. aí. Isso aí. Obrigada, viu? E vocês Obrigada. que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Um grande beijo. Até a E até a próxima. próxima.